o espírito deles é correto. E nós estamos aqui, eu não estou aqui para promover o meu ministério, pastor Josué não está por dele, pastor Gedielson não está, nós estamos de mão dada, isto é uma porta aberta para João, amém? E os enviados de João, amém? Vamos receber agora o pastor, a família do pastor Gedielson está em Outeiro conectado conosco, o povo lá em Marabá também, a igreja, a congregação está conectado conosco, Deus abençoe a todos os irmãos de Marabá, os nossos irmãos também em Castanhal estão conectados conosco, os nossos irmãos no Guamá, passagem Moura Carvalho, número 145, estão conectados conosco, os nossos irmãos também em Tenoné, que Deus abençoe todos eles aí, que estão também neste momento, e os irmãos lá no Caju, né? Caju, só falta o açaí e o quê? Hein? O irmão Júlio, vem aqui anunciando. Os irmãos da África. Irmão Júlio, que congrega o pastor Diamantines, também está conectado lá em Luanda, em Angola. Amém, amém. E outros irmãos também que estão conectando e estão conectados, nós não sabemos que não é somente estas pessoas presentes, mas há uma audiência invisível. Amém? Que Deus possa abençoar todos. Neste momento, vamos receber o pastor, Diamantino, de Luanda, África. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Em Levítico, capítulo 23, mais 3 versículos. Versículo 9 ao versículo 11. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Amém. Grande Jeová, somos mais uma vez agradecidos em podermos participar da Tua mesa e comer o alimento provido da hora, Senhor. Porque já fomos lavados pelo Teu sangue, fomos aceitos, Senhor, pela Tua palavra, e agora nos colocamos justificados aqui, Senhor, crendo que Tu tens feito uma promessa que se estende a toda a semente de Abraão. E tomamos posse disso, Pai, por Tu disseste que a semente de Abraão possuiria as portas dos seus inimigos. Aqui estamos, Senhor, para tomar posse de tudo que é nosso por direito. Como sendo a Senhor eleita, Senhor, reivindicamos aqueles que estão, Senhor, com seus nomes inscritos no livro da vida. Reivindicamos este povo para Ti, Senhor, e esta igreja para a palavra revelada por meio do ministério da hora, Senhor. E nos consagramos para este serviço da palavra em uma verdadeira adoração, Senhor, dentro dos céus e dos trovões revelados. Tudo em Teu nome e para a Tua glória. Pedimos a Tua ajuda mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentem-se, irmãos. Deus abençoe. Graças a Deus. A ressurreição do entardecer. Esse é o meu tema nesta manhã, para compartilhar com os irmãos. O irmão Branham falou que haveria uma ressurreição no entardecer. Você encontra isso na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 52. A ressurreição do entardecer. Nós vamos entender que entardecer foi esse que o irmão Branham quis dizer. Era um entardecer, não é? Espiritual. Era um entardecer o seu dia.
porque ele era um mensageiro do entardecer. Deixa eu ler aqui, 52 ao nascer do sol. Agora, se houvesse outro evangelho, tal como mencionou Paulo a um de seus grupos, dizendo-lhes: estou surpreso de que hajam voltado a outro evangelho. Outro evangelho, não que haja outro evangelho, senão um evangelho que tem sido manufaturado. Há uma ficção denominacional. Tendes voltado das boas novas que dizem: porquanto eu vivo, vós também vivereis. Eu vivo em vós. E as obras que eu faço, João 14, 12, identificarão a mim em vós. Diz irmão Brana, que mensagem tremenda. Com razão temos tido um mundo cheio de trevas teológicas, porém haveria de haver luz novamente no entardecer. Haveria uma ressurreição no entardecer. Haveria luz no entardecer. Amém? E essa luz do entardecer veio para manifestar a ressurreição no entardecer, tirando-nos das denominações teológicas, do movimento de ficção científica, de um paranormal arranjado por pastores, de uma sedução de palavras persuasivas, para uma ressurreição espiritual primeiro. Uma ressurreição do catolicismo da mensagem, em que vê vários deuses, para agora a unidade de Deus em seu Filho, a unidade de Deus em seu profeta. Teve que haver uma ressurreição para a noiva deste último dia, para que ela pudesse se colocar em pé diante do Filho de Deus. Teve que haver uma ressurreição nos dias da voz do sétimo anjo, que soou a voz de arcanjo, para que nós pudéssemos hoje estar aqui em pé, ressuscitados, dentro da mensagem da hora. E tudo isso nós nos apercebemos que isso aconteceu lá atrás. A ressurreição para a noiva foi lá atrás. Não está no futuro, está no passado. Está no tempo do entardecer. Ainda que o arrebatamento vem no amanhecer para a noiva, mas a ressurreição, isso sucedeu lá. É interessante que, se nós observarmos Mateus capítulo 27, lá para o versículo 45 ao 50, nós enxergamos que quando Jesus morreu foi no entardecer. E veio irmão Brana na mensagem o sinal, e ele disse que o cordeiro foi morto no entardecer. Cristo morreu no entardecer, quando eles o crucificaram pela primeira vez. Quando ele veio pela segunda vez, na sua segunda vinda, ele foi morto novamente no entardecer. Foi morto na mensagem do profeta que eles rejeitaram. Por isso, irmão Branham levantou e pregou a acusação, acusando aquela geração de serem crucificadores, como ele chama, do meu Cristo, em 1963. Foi uma crucificação novamente. Então teria que vir uma ressurreição daquela mensagem que foi crucificada. Tinha que vir uma ressurreição para que nós pudéssemos ser levantados com Ele. Uma ressurreição espiritual para a noiva. E então teria que manifestar uma ressurreição, terá que manifestar uma ressurreição no natural. Ele é morto no entardecer, mas ele levanta no amanhecer. Quando ele morreu, rendeu o espírito, clamou com grande voz. E ele já estava preparando através daquele clamor, através daquela voz forte, preparando para a sua própria ressurreição, ainda que ele ainda não havia morrido. Mas ele rendeu o espírito. 3 dias depois ele levanta.
E ninguém precisava ressuscitá-lo, ninguém precisava dizer, agora vá, levanta. Não foi o anjo que sentou sobre a pedra que levantou a Jesus. Foi ele mesmo que levantou a si mesmo. Tinha que cumprir o que ele falou quando ele disse, eu tenho o poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la. Onde estava esse poder? Na voz da ressurreição. Ele morrendo estava dando vida. Morrendo estava clamando. E aquilo era para trazer o corpo dos santos do Velho Testamento. Para trazer o seu próprio corpo à ressurreição. Você vê que aquilo vem de uma forma em que as pessoas ficam aguardando algo no futuro. Já estava no passado. Irmão Branham teve que morrer. Mas não haverá uma outra voz para produzir a ressurreição da noiva. Já foi clamada. A voz de arcanjo já soou, foi no tempo da sua vinda. Porque irmão Branham diz na mensagem, o arrebatamento, que essas três coisas acontecem no tempo que ele desce. Então já está ali, mas ele morreu, ele viveu mais 3 anos, depois que a palavra abriu, em 1963, e daí ele dorme. Como ele vai levantar? Estava na Bíblia, isso tinha que estar em algum lugar, que ele tinha que cair na terra, como sendo aquela semente original, o primeiro que amadureceu, para trazer uma ressurreição para nós. Aleluia. Observemos isso aqui, irmãos, na mensagem, o arrebatamento. O parágrafo aqui, 117. E agora, essa é a era em que estamos vivendo. Agora mesmo, a 7ª era da igreja. Que é um lado que o profeta diz que ela termina quando a igreja for arrebatada. Ainda que espiritualmente você sai, porque a igreja, ela sai de Laodiceia, é a noiva saindo da igreja, e eles têm que continuar afirmando que estão em Laodiceia, mas nós saímos espiritualmente. Eles estão dentro do movimento de Laodiceia, tanto espiritual como naturalmente. Mas nós saímos para agora uma outra dimensão, da revelação. Mas nós temos que observar, agora é para ser tudo manifestado no grão de trigo no final, outro retorno. Agora, se você tomar Lucas capítulo 17, versículo 30, ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem começar a se revelar. O que é revelar? Fazer sua revelação do que ele é, neste dia. Revelar para o povo a palavra que tem sido dada a conhecer para o dia. Revelar ao povo pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós. E lembre-se, ele foi representado ali num homem. Um homem, ele diz como aconteceu. Então tinha que ser da mesma forma, um homem, para trazer aquele poder que tinha que manifestar, trazer aquela palavra que tinha que produzir na noiva. Ele diz, olha, como aconteceu. Agora, ele leu a mesma Bíblia que nós lemos. Gênesis, agora, nós notamos naquele capítulo de Gênesis ali, quando Jesus estava falando sobre isto. Ele leu a mesma Bíblia. E hoje nós estamos lendo a mesma Bíblia, mas não só isso, estamos lendo a mesma mensagem. Não estamos lendo uma outra mensagem. Estamos lendo a mensagem que foi dada pelo mensageiro do entardecer, para que pudesse acontecer uma ressurreição do denominacionalismo, e saído do denominacionalismo de Laodiceia, agora para a ressurreição da noiva, uma transformação de corpos para os que estão vivos, mas para aqueles que partiram, uma ressurreição, um corpo natural sendo transformado num corpo sobrenatural. Mas o que foi que teve que acontecer para que isso pudesse manifestar? Ele disse que é uma ressurreição no entardecer. Houve uma voz de ressurreição, uma voz de arcanjo, uma voz que soou. A voz do Filho do Homem.
E os que estavam lá nos sepulcros, jazendo por 7 eras da igreja, escutaram aquela voz. E eles têm que se levantar. Algum desses dias, eles têm que manifestar. Mas a ressurreição deles já soou. A voz que tem que levantar eles já falou. Aleluia. Ao nascer do sol, aqui o parágrafo 62. Vamos observando estas coisas, irmãos? Como uma lição de escola dominical. 62. Quisera ler aqui uma escritura. Abram suas Bíblias a outra referência que tem apontada. Essa que nós lemos. Levítico 23, 9 a 11. Escutem bem a lei em Levítico quando Deus falava com Moisés. Escutem bem. Todas estas coisas são tipos. E aqui vamos fazer uma pausa para entrar nesse tipo. E falou o Senhor a Moisés dizendo, já lemos. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, ao lugar, diz o irmão Brana, abrindo parênteses, a possessão que eu vos hei de dar. Agora, tu digas aos filhos de Israel, que quando chegarem ao lugar onde lhes prometi levar, quando chegarem a essa terra, falando aqui no natural para Israel, o que tipifica o espiritual para a noiva, quando chegardes a esta terra, ao lugar que eu tenho vos prometido, dos trovões, dos céus revelados, da terceira puxada, quando Josué tiver vos introduzido a esta porção da palavra, que cegardes a sua cega, havendo recebido, diz o irmão Brando, o que tenho dito, trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Não é? Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Mas o sacerdote tinha que mover aquele molho do grão de trigo que amadureceu primeiro, para que a sua congregação fosse aceite, para que a sua igreja seja aceite, para que o povo que está ouvindo seja aceito. Ele não move o seu próprio molho, ele está movendo outro molho. Ele tem que mover o mesmo molho que foi cegado, que amadureceu e agora está ali perante as pessoas, sendo movido. E aquele molho é movido no 8º dia. Por quê? Porque o sacerdote era o único que podia colocar aquele molho em sua mão e prestar aquele serviço e apresentar o que aconteceu. Mover o molho perante a congregação. Mover a escritura de Apocalipse 3, 1 ao 7, que já cumpriu. Mover a escritura dos 7 selos revelados, que já cumpriu. E agora ele move como sacerdote e a congregação aceita aquele molho movido. Aceita Branham. E ao aceitá-lo, Deus o aceita também. Como disse ele aqui, ele moverá o molho. Quem? Trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Se eles não estão movendo o novo nome, não estão movendo o Cordeiro fora do trono, não estão movendo Cristo manifestado no 7º anjo, revelado, a sua congregação não pode ser aceita. Porque ele é o molho que faz com que você seja aceito. É aquele que foi movido, é o primeiro que amadureceu na era da noiva. Branham veio como o primeiro na era da noiva. Veio como sendo aquele grão que amadureceu primeiro. E hoje nós estamos constatando um ministério que levanta no final desta era da noiva. Mas teve que haver um grão maduro que pôde se colocar em pé perante Deus, ser aceito e poder transferir a aceitação para o povo. Aleluia. Estamos vendo isso? Hein? Se havia algum rito santo, este devia ser celebrado no sábado, 63, o qual era o 7º dia da semana. Eles foram celebrando ritos, formas de adoração durante 7 eras, formas de culto. Mas todavia agora, aí vem o 8º dia. O 1º dia, a santa convocação. Aí agora era a manifestação de um outro ministério que estava revelando, movendo o molho, movendo o livro. Porque ele é a mensagem.
Se havia algum rito santo, este devia ser celebrado no sábado, o qual era o 7º dia da semana, o dia de repouso. Porém, tem notado que diz aqui com relação a esta celebração, diz que o molho, o qual é a primícia da semente que foi semeada, devia ser movido no 1º dia da semana. Quando a semente germinava e se madurava, então se cortava este molho e se levava ao sacerdote. Este a levava e o movia ante o Senhor para a sua aceitação, mostrando que você era aceito. Você vinha com o seu molho e o sacerdote devia movê-lo ante o Senhor. Não no sábado, no 7º dia, mas no 1º dia da semana, o qual nós chamamos domingo. Esse nome é romano. Eles o chamavam assim porque era o dia da dedicação à adoração do Deus Sol. Mas como tem mudado? Agora está sendo movido molho pelo sacerdote, mas não em uma adoração pagã, mas está sendo movido para a aceitação do povo, aquele molho que amadureceu primeiro, depois que a era do entardecer manifestou. Como isso tem mudado, diz irmão Branham. Já não é um dia para adorar ao Deus Sol, mas um dia para adorarmos ao Filho de Deus. O dia quando o grão de trigo, a primícia de Deus, que levantou-se dentre os mortos, deve ser movido sobre a congregação, mostrando que nós somos suas sementes. Esta é a primeira semente que ressuscita dentre os que dormiram. Movido no domingo. Movendo molho agora e mostrando essa ressurreição que veio no entardecer. A primeira semente que ressuscita dentre os que dormiram foi Jesus lá na primeira vinda. A primeira semente que ressuscita dentre os que hoje estão vivos e entre aqueles que estão aguardando a ressurreição no natural. É para Branham, né? Essa é a primeira semente que ressuscita dentre os que dormiram, movido no domingo, o 1º dia da semana. Ele ascendeu, movendo a mão, se despediu e ascendeu ao alto na presença do povo. Agora, irmão Branham, ele teve que também cumprir o seu ministério. Ele teve que trazer uma mensagem completa. Que é o primeiro que amadureça, o primeiro que chegou à perfeição, o primeiro que manifestou Cristo em sua plenitude. Ele somente podia manifestar a plenitude da divindade corporizada. Porque todos os outros profetas o mostraram, o apresentaram em porções, em parte. Mas Cristo, ele vem e ele é a plenitude corporizada. No irmão Branham, ele é a plenitude corporificada novamente. Aqui está, diz ele na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, não uma parte dele. Como todos os profetas tiveram uma parte, todos nós recebemos o Espírito por medida. Mas ele recebeu sem medida. Foi a coluna de fogo, o grande Logos, que corporificou em um homem. E essa mesma coluna de fogo, como corporificou lá na primeira vinda de Jesus, e então teve que vir e ser repartida em porções sobre a noiva que captou aquela mensagem apostólica, que recebeu aquela mensagem, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, a mesma coluna de fogo, se repartindo agora na noiva. Por quê? Porque o molho foi movido, porque Cristo havia levantado da sepultura e ascendeu, enviou a promessa do Pai. Neste dia, depois que a promessa de Apocalipse 19:7 cumpriu, lá deixa o Espírito Santo novamente, em Apocalipse 18:11, para ser sacerdote sobre nós, mover um molho e mostrar o que já sucedeu, mostrar o que aconteceu na era do entardecer. Mostrar o poder da ressurreição que está dentro dos 7 trovões. Teve que haver primeiro um que amadureceu para ser movido diante do povo. Que aquele que amadureceu ali foi Malaquias 4, foi Apocalipse 10:1-7, que chegou à perfeição e Deus pôde levá-lo a caminhar. Dizer, olha quanta letra em seu nome. Não tenha dúvida disto. Você é um molho que tem que ser movido agora perante a congregação para que eles sejam aceitos. E nós tomamos agora a aceitação daquele molho. Somos aceitos por aquela presença de Deus. Porque reconhecemos algo que aconteceu. Isso teve que nos tirar, irmão, de todo tipo de ismo. E agora nós nos colocamos em pé. Na presença do Deus vivo. Na presença do sol. Como em inglês a palavra sol é S-U-N. Que soa como filho, que é S-O-N. Nós estamos diante do Filho de Deus. Diante do Filho da hora. O qual é a palavra revelada, prometida.
E o que isso está fazendo? Está amadurecendo esse resto de semente que tem que sair da ressurreição. Que tem que levantar dos sepulcros, se tu cair, se tu morreres. Que é dormir, que cristão não morre. Agora, algo terá que te levantar. E o poder da ressurreição é esse que tem que entrar em você agora. Não espera receber esse poder, essa ressurreição mais tarde. Receba ela lá atrás, reconhecendo aquilo que já aconteceu. E você salta agora para uma dimensão mais alta, uma dimensão mais dinâmica da revelação, na alma primeiro. Para uma dimensão que terá que trazer uma transformação no natural mais tarde. Mas agora algo está movendo o molho. É Apocalipse 18-11. Movendo o molho perante a congregação. Explicando o novo nome, sete trovões, cordeiro fora do trono. Tinha que haver um que se colocasse em pé e movesse aquele molho. Aleluia. Por que isso é assim? É assim que Deus quis fazer as coisas, irmãos. Hein? É assim que Deus desejou fazer estas coisas. 125. As 7 vigílias. Como as 7 vigílias de um vir. Mensagem do arrebatamento, 125. Ele não veio na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, porém veio na 7ª vigília. Esse foi Enoque, o 7º. Qual foi? Trasladado. Não quero falar sobre arrebatamento, mas quero mostrar um pouquinho aqui sobre essa ressurreição que sucedeu lá no entardecer. Amém? E não é sendo um tipo do remanescente dos judeus, há de ser transportado. Agora, nos tempos da Bíblia, falando sobre as vigílias, eu tenho que passar por aí, porque o arrebatamento vem logo após aquela ressurreição. Né? Agora, ouça com atenção. Nos tempos da Bíblia, falando sobre as vigílias, as noites não eram divididas em horas no tempo da Bíblia. Ouça com atenção, porque eu me apressarei, ok? Aí está. A noite não era dividida em horas no tempo da Bíblia, era dividida em vigílias. Havia 3 vigílias. Agora, a primeira vigília começava das 9 às 12. A segunda vigília começava das 12 às 3. A terceira vigília da noite era contada das 3 às 6. Então você tem 3 vezes 3. O Branda diz, agora nós temos aí 3 vezes 3, o que é um 9. 9 vai passar a 7ª era, vai passar, vai para o milênio, eu acho. Né? Mas agora, ele diz, nós voltamos... Nós temos aí 3 vezes 3, o que é o 9? Número imperfeito. O 9 é um número imperfeito. Então o que é que nós fazemos, diz o irmão Brando? Tem que usar a matemática de Deus. A matemática que o profeta usou. Nós multiplicamos 3 vezes 3 e deu 9. Vamos ter que fazer uma redução. Não para 8. Vamos fazer uma redução para 7. Então nós voltamos ao 7 para o arrebatamento. Voltamos ao 7, voltamos à ressurreição do entardecer. Voltamos ao tempo em que o 7º anjo estava na terra. Oh, que coisa, irmãos. Que acontecerá, eu creio, entre 6 e 7 horas. Ou 6 e 9 horas, alguma manhã. Temos que voltar ao 7, porque o arrebatamento acontecerá naquele período, entre as 6 às 9. Estamos aguardando isso. Numa manhã, o arrebatamento entre as 6 e as 9 horas da manhã. E como o arrebatamento tinha que vir entre as 6 e as 9, aquela ressurreição que tinha que manifestar através do poder vivificador, aquele anjo forte, tinha que sair do trono e pousar na terra entre aquele horário para que pudesse trazer uma ressurreição para a noiva. Para que os santos, todos eles, que estavam dormindo, aguardando aquela 7ª vigília, pudessem estar preparados agora. É aquilo que Cristo fez, o tempo que a lei estava ali. Você observa, todos eles dormiam, estavam aguardando quando o verdadeiro sacrifício viria. Monte substituto. O verdadeiro sacrifício veio quando ele morreu. A Bíblia diz, na sua ressurreição, eles saíram. Por quê? Porque era o tempo em que aquilo tinha que manifestar. Cristo, quando ele morreu, ele bradou com grande voz. Aquela voz preparou os santos, que você já lê Mateus 27, lá para 52, e diz que eles levantaram com a morte dele. Deixa eu pegar aqui. Mas você vê que eles não saíram dos sepulcros. Houve uma ressurreição, porque diz que ele bradou com grande voz. E quando ele bradou com grande voz,
e muitos corpos dos santos saíram dos sepulcros. Estou abrindo. 27. 52. Ou 50. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E o que aconteceu? Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E já você lê, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos dormiram, foram ressuscitados. Parece que aconteceu exatamente no momento que ele bradou. Mas você tem que continuar lendo e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Porque ele era o molho movido, ele era a primícia, ele era o primeiro que amadureceu, ele era o filho, o grão. E ele sai do sepulcro, e eles vêm seguindo ele. Então cumpre aí Salmo 124, levantai o porta as vossas cabeças. Entrará o Rei da Glória. Quando você observa agora no tempo do entardecer, ele saiu do trono, o que acontece? Teve que haver três coisas, diz o irmão Branham: alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus. O que isto produz? Uma ressurreição. Era o tempo do entardecer. Mas a noiva, ela é chamada, aquela voz soa para ela, aqueles sete trovões, aquelas 7 letras, no amanhecer. Ela tem que ser despertada. Ela foi despertada pela voz do Filho do Homem. Nós temos aí 3 vezes 3. É um número imperfeito. Então nós voltamos ao 7 para o arrebatamento. Que acontecerá entre 6 e 9 horas alguma manhã. Porque a trombeta do Senhor soará. Olha o que ele cita. 1 Tessalonicenses 4:17. A trombeta soa é a trombeta do 7º anjo. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Tem que ressuscitar. Tem que sair dos sepulcros. Mas a voz da ressurreição, ela já soou. Aleluia. Glória a Deus. A palavra arrebatamento na Bíblia nem mesmo é usada de modo algum. Nós simplesmente pusemos essa palavra ali. A Bíblia diz arrebatados, são arrebatados. Nós lemos aqui em 2 aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, é a ordem deste grande arrebatamento que acontecerá nos últimos dias. Escutem isto aqui. Vamos começar com o versículo 13. Não quero, irmãos, sejais ignorantes. Não quero que vocês achem que Branham tem que ressuscitar primeiro e chamar os outros para ressuscitar. Não, ele sai primeiro. Ele é o cabeça da era da noiva. E o que acontece então? Aqueles que dormiram, eles seguem, mas o poder, a voz que tem que despertar, aqueles que estão na sepultura, foi nos dias da voz do 7º anjo. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Se você lê, Deus os tornará a trazer com Ele. E parece que Deus teve que morrer de novo. Deus os tornará a trazer aqueles que em Jesus dormem. Deus os tornará a trazer. Cristo teve que morrer para poder trazer aqueles que estavam aguardando na 6ª dimensão. Branham teve que morrer para poder trazer, porque eles disseram lá na visão, na 6ª dimensão, irmão Branham, quando conta isso na mensagem, o rei rejeitado, ele disse: nós voltaremos contigo à terra. Tu és nosso líder, você nasceu um líder, né? Deus tem que trazer de volta, mas tinha que vir ali o cabeça da era para trazer aquela ressurreição, para liderar aquela saída dos sepulcros. Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, que é estorvar, impedir. Os que estão vivos não impedirão isso de acontecer. Né? Agora escutem, porque ele diz: o mesmo Senhor descerá dos seus com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele descerá com essas 3 coisas, né? Como ele fala aqui no 130, 3 coisas acontecem: um alarido, uma voz, uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Antes que ele tenha que aparecer, encontrar nos ares, que no arrebatamento ele não desce na terra. Ele está nos ares, mas para a vinda do Filho do Homem, ele pisa na terra através do 7º anjo. Um alarido, uma voz, uma trombeta tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido. Jesus fará todas essas 3 quando ele estiver descendo.
A voz de arcanjo também, irmão Brando? A voz de arcanjo também, quando ele estiver deixando. Deixa eu ver aqui, 141, dentro da mesma mensagem. O arrebatamento. A primeira coisa que vem, quando ele começa a descer do céu, há um alarido. O que é isto? É uma mensagem para reunir o povo. Uma mensagem sai primeiro. Agora, tempo de preparação de lâmpadas. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A 7ª, não a 6ª. A 7ª, aí vem o esposo. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. E elas prepararam. Algumas delas descobriram que nem mesmo tinham azeite em suas lâmpadas. Está vendo? Porém, é o tempo de preparação de lâmpadas. Quando Malaquias 4 está aí. É tempo de Malaquias 4, ele diz. Lucas 17, em seu tempo, preparando. Todas essas profecias que se podem perfeitamente pôr em ordem para esse dia, na Escritura, nós vemos isso vivendo bem ali. O que nós vemos? Aquele tempo de preparação. Veja estas coisas acontecerem, meu estimado irmão, irmã. Quando Deus, no céu, sabe que eu poderia morrer nesta plataforma agora mesmo, você simplesmente devia andar por aí um pouco. Ele queria dizer, você simplesmente deveria andar comigo um pouco aí. É simplesmente tremendo. Quando você vê, ele está falando algo que ele viu. Você deveria andar aí um pouco, mas ele não vai vir para ti, ele veio para o 7º anjo. Você deveria andar por aí um pouco. É simplesmente tremendo. Ver Deus vir do céu. O que foi isso, irmãos? Ele diz, se levantar perante grupos de homens. Se levantar ali e declarar-se exatamente como ele sempre fez. Isto é a verdade, esta Bíblia aberta, está vendo? Correto. Nós estamos aqui, ou nós estamos, irmão Brando, e o sistema denominacional está morto, está acabado. Ele nunca se levantará novamente, será queimado. É isso que faz com que a palha no campo fuja disto. Entre em Cristo. Não diga eu pertenço a metodista, a batista, a pentecostal. Entre em Cristo. Se você está em Cristo, não há uma palavra escrita aqui em que você não creia. Não me importa o que alguém diga. Então Deus torna essa coisa manifestada. Alguém mais pode dizer o contrário, que está no futuro, que Brano tem que recitar, tem que revelar 7º céu, tem que falar, tem que chamar os mortos da sepultura. Mas você e eu somos chamados a crer no que já sucedeu. Que Deus é quem encarrega, Deus é quem é responsável por manifestar isto. Aleluia. Deus se encarrega, de manifestar. Porque você, quando Ele derrama o Espírito sobre a palavra, o que acontece? Exatamente como pôr água sobre alguma outra semente, ela viverá e produzirá a sua espécie. Ele tem que manifestar estas coisas somente para a noiva. Deixa eu pegar mais aqui na mensagem, primeiro selo, 105. Veja, agora esse é o eleito. 104. Enquanto ela estava ausente, o noivo veio. E a noiva entrou. Então aquele remanescente ali, as que eram absolutamente virtuosas, a igreja foi deixada do lado de fora. Ele disse, haverá choro e pranto e ranger de dentes. Veja, agora esse é o eleito. O E maiúsculo. E quando o som vier, vem o noivo. Então cada um daqueles que dormiram, no decorrer daquelas eras, despertou. Cada um. Veja, não é que Deus, como pensaríamos, simplesmente vai procurar para si uns poucos milhares de pessoas desta era e tomá-las. É o próprio eleito de cada era que despertou. É o próprio eleito. Essa é a razão por que Cristo tem de permanecer no trono de mediação aqui atrás. Isso já aconteceu. Como intercessor, até que esse último venha. Quem era o último? Era Branham. Na última era. E estas revelações, que o arrebatamento é uma revelação, o batismo do Espírito Santo é uma revelação, a ressurreição dos mortos tem de ser uma revelação primeiro. Estas revelações, então, do que tem sucedido, se abrem para as pessoas e elas veem, não o que acontecerá, o que aconteceu. Estão vendo? Entendem agora? Aí a congregação diz amém. Notem, os outros mortos, membros de igrejas, não reviveram. Porque eles não viram quando o Cordeiro saiu do trono. Eles não viram quando a voz de arcanjo soou. E eles não reviveram. Eles não tinham fé de arrebatamento. Eles não reviveram. Eles não foram aperfeiçoados em 7 letras. Eles têm que permanecer nos sepulcros por 1000 anos.
Porque a ressurreição do entardecer, a ressurreição da noiva, é só para aquele que tem o nome escrito no livro da vida e que não foi riscado. Eles têm que ficar aguardando algo no futuro. Tem que esperar cura divina e tentar segurar o povo com dons, com exibições. Porque eles não têm nada que ancora na alma. Como Paulo disse, temos a fé como âncora segura que penetra além do véu. Que não está olhando o natural, não está olhando esta cortina do tempo. Porque você já atravessou aquela cortina uma vez. E hoje você está aqui, manifestado sobre a terra, para reconhecer que você já estava ali do outro lado. É isso que Cristo veio fazer em Branham. Quando Ele levantou Ele entre o céu e a terra, era para mostrar que o tempo da perfeição para a noiva chegou. E ela pôde se levantar dentre os mortos. Ela pôde ser despertada do sono denominacional. E agora ela está sendo aprontada pela mensagem da Apocalipse 18 a 11. O sacerdote movendo molho. Para que ele está movendo molho? Para a aceitação desta congregação. Para a aceitação da minha alma. Para isso que estamos aqui. Isso é a Bíblia. Isso é a mensagem do irmão Branham. Que você não pode esperar isso no futuro. Um poder, qualquer coisa, uma fé. Eu creio. Sua fézinha não serve. Tem que ser a fé dele. A fé do filho. A fé do grão. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Você pode crer. Amém. Você pode entender que estas coisas... Irmão Branham fala, uma ressurreição no entardecer. E logo após ele vem na mensagem, o arrebatamento diz que isso vai suceder entre as 6 e as 9. Você diz, um combate aí. O irmão Branham ele fala uma coisa, depois diz outra coisa. É o entardecer da sua mensagem. É o entardecer para a igreja. É o entardecer espiritual. É a última era da igreja. Mas a ressurreição é no amanhecer. O que amanhecer? O que já sucedeu. Quando o sétimo selo foi rompido, quando os anjos guardaram silêncio, porque ninguém podia perder aquele espetáculo agora. A coisa que eles não sabiam, só havia isso que Deus reservou até dos anjos. Anjos não sabiam, nenhum arcanjo, nenhum querubim. Todos guardaram silêncio, porque o grande segredo, como a coisa ia funcionar, Deus começou agora a mover a coisa. Ele vem, aparece no meio daqueles 6 anjos, porque ele era o 7º da constelação. E o que ele vem? Ele faz e vem o seu anjo correspondente. Os outros anjos estavam ali e não tinham o seu correspondente em carne ainda. Tinha o anjo de Paulo aí. Tinha o anjo de Irineu, de Marco, de Columba. Aqueles 6 estavam ali. Mas somente um tinha o seu anjo correspondente, que era o 7º anjo celestial. E ele observou, tu estás aqui. Que ele voou para ele, diz irmão Branham, e o carregou. O que era isso? Era a mensagem indo adiante. Que o mensageiro e a mensagem havia tornado um. O molho havia chegado ao amadurecimento. Agora já podia ser movido. Ele vai e toma, agita ele diante do povo. Agita novo nome, 7 selos. As pessoas estão olhando no alto, procurando algo que já sucedeu. Já veio. Aleluia. Hein? 152 na mensagem. O arrebatamento ainda. Agora é a primeira coisa, o toque. A primeira coisa, uma trombeta. Toque, trombeta, um alarido, então uma voz. Toque, que é a voz. Alarido, melhor. Trombeta. Um alarido, então uma voz, então uma trombeta. É assim que lembraram depois. Mas são 3 coisas, né? Alarido, a voz de arcanjo e a trombeta. Ok. O alarido. Um mensageiro aprontando o povo. Não é? É o alarido. Quem era o alarido? Branham. O alarido estava ali, tentando aprontar o povo. O segundo é uma voz da ressurreição. A mesma voz que uma grande voz em São João 11, 38 a 44, que chamou Lázaro do sepulcro. A mesma voz que uma grande voz em São João 11, 38 a 44, que chamou Lázaro do sepulcro. Reunindo a noiva, é o que tinha que vir primeiro, o alarido. Esse alarido dos trovões, esse alarido dos céus, reunindo a noiva, e o que sucede? E então a ressurreição dos mortos. Quem produzirá essa ressurreição dos mortos não sou eu, não é você, não é João. Quem produz essa fé de arrebatamento hoje é o ministério de João.
Mas para a ressurreição, você tem que estar identificado e saber que está lá atrás. A ressurreição dos mortos, veja, para serem arrebatados com isso é a voz de arcanjo. E ele só deu a voz de arcanjo ao Filho do Homem. Porque ele tem o poder para julgar, porque é o Filho do Homem. Ele veio para manifestar Deus em plenitude, para ser Deus para o povo. E o sacerdote veio para ser profeta perante o povo. E mover aquele molho e dizer, olha o que tem sucedido, escute, veja o que tem acontecido. Tem que ser revelado nos nossos corações. Aleluia. Foi uma trombeta. A seguinte, uma voz, um alarido e uma trombeta. A terceira coisa é uma trombeta. O que sempre na festa das trombetas está chamando o povo à festa. Que a trombeta da mensagem está chamando para a ceia das bodas. E será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva no céu. Está vendo? Então teve que sair sua mensagem, um alarido, e a voz de arcanjo, e a trombeta. Tudo isso agora está operando algo na noiva. O que você hoje está ouvindo, irmão? Esse alarido, essa trombeta que está te aprontando, te preparando. E dentro desse alarido e desta trombeta há uma voz que já falou e que chama você. Aleluia. 154. A primeira coisa que sai a sua mensagem reunindo a noiva, a primeira coisa é a ressurreição da noiva adormecida. Os que morreram no passado, em outras eras, eles foram arrebatados juntamente. E a trombeta, a festa nos seus no céu. Olha, essa é a coisa que acontece, amigos. Muito bem. Né? É para isso que irmão Branham manifestou estas coisas. Eu sempre preguei que ele era deidade, 160. Não apenas um homem. Ele era Deus manifestado em carne. Deus, o atributo de Deus, de amor, os grandes atributos que desceram, exibidos aqui na terra, de Deus. Jesus foi o amor de Deus, o qual edificou um corpo em que o próprio Jeová viveu. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. O que Deus foi, Ele manifestou através daquele corpo. Aquele corpo tinha de morrer. Qual o objetivo da morte de Jesus? De modo que Ele pudesse lavar a noiva com seu sangue. Aquele corpo tinha que morrer. E por que irmão Branham tinha que morrer? Não é para nos salvar mais. Não é para nos lavar com seu sangue. Branham não é redentor, é perfeição. Por que ele teve que morrer? Porque ele tinha que estar representado, tanto para os que dormem ou os que já dormiram, como aqueles que estão vivos. Ele teve que pregar uma mensagem da alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus em vida, mas então ir para o sepulcro, como aquela semente original que tinha que cair para multiplicar uma noiva. Senão só seria Branham e mais ninguém. Tinha que haver uma multiplicação. Tinha que haver uma saída do denominacionalismo da era da Laodiceia, para que nós hoje pudéssemos estar aqui em pé. Que note, não somente está a noiva lavada, perdoada, mas ela está justificada, está vendo? Você já investigou a palavra justificada. Quando é que ela foi justificada, irmão Branham? Irmão Branham disse que foi quando ela casou com o Filho do Homem. Quando ela recebeu a Cristo encarnado, ela casou. Tente acusá-lo do que você quiser, do seu passado, de seus erros. Já não há mais condenação. Ela entrou em Cristo. Ela não pode suportar as coisas da carne. Não somente está a noiva lavada, perdoada, mas ela está justificada. Está vendo? Já investigou essa palavra, justificado, para ver o que significa? Por exemplo, se o irmão Green ouvisse falar que eu estive bebendo, tinha feito coisas más, então ele descobrisse que eu não fiz. Ele ouviu algo que eu não fiz. Ele veio e disse, irmão, eu o perdoo, irmão Branham. Irmão, me perdoa? Eu não fiz nada. A respeito do que o irmão está me perdoando? Ah, eu te perdoo por aquela mentira que você falou. Se eu não falei mentira, não interessa o seu perdão, eu não fiz nada. Mas agora aqui ele diz, porém ainda, porém se sou culpado, se eu fiz, então aceito perdão. Eu tenho que ser perdoado. Isso é certo, irmãos? Amém, irmãos? Porém, eu ainda assim não seria justo porque eu fiz. Porque eu fiz, não sou justo, mas posso ser perdoado.
A irmã que perde a sua virtude antes do casamento não é justa, mas pode ser perdoada. Porém, a palavra justificado é como se você nunca o tivesse feito, de modo algum. Justificado. E então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de tal modo do pecado. Onde está o sangue, irmão? Saiu do trono do Pai. Foi em Branham, sendo aquela misericórdia que ele podia decidir, eu os perdoo. Saiu de Branham. Branham foi semeado como a semente do trigo. E agora onde está aquele sangue para te justificar de tal modo? Está na noiva. Hein? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de tal modo o pecado que é posto no livro do esquecimento de Deus. Ele é o único que pode fazê-lo. Nós não podemos. Nós podemos perdoar, mas não esquecer. Eu poderia perdoá-lo, mas sempre me lembro que você fez estas coisas más. Então você não é justo. Você é perdoado. Irmãos, irmãs, nós do ministério, eu perdoo, você é perdoado, mas aquilo não te justifica. E as pessoas vão sempre lembrar do seu erro, vão sempre lembrar da minha falha. Mas Deus, quando Ele te perdoa e te traz a esse cume, a essa pedra de coroa, Ele te justifica. Deus é infinito ao ponto que Ele esquece o que você fez. Infinito ao ponto que Ele pode te tomar como se você nunca tivesse feito nada. Você nasceu sem pecado, tal como Jesus. E você se coloca em pé diante de Cristo. Oh, que coisa bonita. Amém. Você não é justo, é perdoado. Porém, à vista de Deus, a noiva está justificada. Ela nunca fez nada para começar. Irmão Branham explica na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo que a razão pela qual você fez as coisas que fez, eu cometi, os erros cometi, isso foi por causa do meu primeiro nascimento. Mas quando me divorciei do meu primeiro marido, não apenas me divorciei, mas ele morreu para mim, aquela velha natureza, aquela semente velha de Adão. Eu tive que aceitar algo maior, algo mais forte. Eu não poderia estar casado com Cristo, estar casado com a minha velha natureza. Seria um adultério e Deus não toma uma adúltera. Ele teve que me tomar quando eu pude vir a um nascimento, através de uma justificação que Ele mesmo produziu. E agora estou em pé. Não porque eu fiz alguma coisa, mas porque Ele assim decidiu colocar em pé você e a mim. À vista de Deus, a noiva está justificada. Ela nunca fez nada para começar. Amém. De pé ali. Que Ele diz? Noivando? Namorando? Não. Namorando, virtuoso, filho de Deus. Noivando, fazendo promessas para Ele? Não. Casada. Com um virtuoso filho de Deus. Quando o casamento aconteceu, ele diz, nunca pecou para começar. Por quê? Ela foi pré-ordenada, ela foi enlaçada nisto, e agora, quando ela ouviu a verdade e saiu, o sangue a purificou. E ela se encontra ali virtuosa, está vendo? Ela, nenhum pecado nela de modo algum. Hein? Quem se encontra aí virtuosa? A noiva. Hein? Nenhum pecado. E a trombeta, 165, ainda na mesma mensagem, com o toque de uma trombeta, e quando toca, ela chama. Sempre uma trombeta chamava Israel a festa das trombetas. Está vendo? O que era uma festa pentecostal? A grande festa no céu e a festa das trombetas. E agora uma trombeta proclamava uma reunião. Vinde à festa. E agora, esse é a ceia do Cordeiro no céu. Se não ouviu a trombeta, você convida e a pessoa ainda assim quer sair. Mas se a trombeta soou para aquela pessoa dando o som certo e mostrando aquele acorde da palavra, então você é convidado à ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Você é convidado para subir no arrebatamento que vem. Observe, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, 170 aqui, aqueles santos do Antigo Testamento agora, quando este arrebatamento primeiro aconteceu, note o versículo 50. Sua grande voz despertou os santos do Antigo Testamento, exatamente como a grande voz despertou Lázaro, despertou Jesus, ou despertou Lázaro, está vendo? A grande voz despertou. Oh, mas ele ainda não tinha, ele rendeu o espírito. Ele tinha que morrer, mas a garantia que ele ia levantar era a grande voz.
Talvez eu e você tenhamos que dormir. Como o irmão Brano falava, e ele viajava tanto, ele dizia, talvez num acidente. Ou eles vão dar um tiro em mim enquanto eu estiver pregando. Eu não sei. Ele sabia, eu sei que eu tenho que morrer. Alguma coisa vai acontecer um dia desses. E nós estamos aqui presumindo, eu vou no arrebatamento, eu não vou morrer. Presumindo, irmão. Mas se algo acontecer comigo, se algo acontecer com vocês, tem que saber que a garantia já foi dada, já está tudo preparado. A voz já soou. E você dorme, mas você já é ressuscitado em potencialidade. Aleluia. Sentimos tristeza ver irmãos partirem. Sentimos tristeza vendo entes queridos partir. Mas Paulo veio e deu um consolo. Disse, não quero que vocês sejam ignorantes. Não fique adormecido. Não fique seguindo essa choradeira do mundo. Porque Jesus não ficou no sepulcro. E Brana não permanecerá naquele sepulcro. E você não tem que se preocupar. Se você recebeu a terceira puxada, os trovões, os céus, e a noiva casada, a esposa, que tem aquele sangue virtuoso do Filho de Deus. Você está pronto, irmão. Aleluia. Sua grande voz despertou. E segundo se cumpre em 2 Tessalonicenses 4. Vamos só dar uma lida mais uma vez, leirista, que estou lendo aqui. Acabamos de ler faz alguns minutos, está vendo? Não quero, irmãos, sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Morreu, não há mais esperança. Ele deveria ter aceito essa palavra em vida. Não aceitou a terceira puxada em vida. Não há mais esperança. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser membro, não tem esperança. Irmão Brana vem e diz na mensagem o sinal. Não importa se era o cardeal, se era o bispo da nação, tem que estar sob o sinal. Senão o anjo da morte vem, não reconhece crachá. Ele chega com aquela espada do anjo destruidor e ele passa a espada e tira de novo. E se as pessoas hoje estão tentando promover seus grupos, suas organizações, não importa, irmão. A única linha de segurança que nós temos aqui é um consolo, uma esperança. Eu posso morrer, eu posso me deitar, mas eu me levantarei outra vez. Por quê? Porque é um jubileu. Nós fomos chamados à festa da ceia. Nós estamos agora diante do Cordeiro virtuoso. Eles não têm parte nestas coisas. É um escândalo para eles ouvir que o Cordeiro saiu do trono. Eles querem o Cordeiro lá para eles continuarem vivendo a sua vida imunda. Mas ele saiu, foi para mim, para ti. E o que isso produziu, irmão? Isso produziu um grão maduro. Isso produziu a terceira puxada dentro do ministério do sétimo anjo. E o que o sétimo anjo produziu? Produziu uma noiva. Uma noiva com um ministério sacerdotal que pode mover aquele molho para que a congregação seja recebida, aceite. Porque ela já ressuscitou lá no entardecer, mas ela manifesta agora. E num amanhecer desse estaremos todos transformados. Por quê? Porque isso foi uma promessa. E a voz da ressurreição soou quando ele descia. Aleluia. Que coisa boa. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem. Fico observando os irmãos e a forma amável com que sou tratado. E que coisa, irmãos. Você faria qualquer coisa por essa pessoa, por esse irmão, por esta irmã. Mas nós estamos num campo de provas, um campo de testes. Um destes dias não poderei ver mais alguém sentado ali. Você não me verá mais pregando aqui. Mas você tem que ter esperança, irmão. Você tem que saber que o Cordeiro não saiu do trono para que você fosse abandonado. Ainda que o sangue saiu do propiciatório, o sangue encarnou. A palavra se fez carne novamente. É Apocalipse 18:11. E para que isso foi feito? Para produzir um consolo, um poder da ressurreição, uma transformação na sua mente primeiro. Aleluia. Não quero que sejais ignorantes, hein? Acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como se não tem esperança. Isso é 1 Tessalonicenses 4, versículo 12 a 18. Esse será o segundo arrebatamento. O segundo arrebatamento será o arrebatamento da noiva. Deixa eu ver aqui, na mensagem eu ouvi, mas agora vejo. 108. Mas recordem da palavra prometida de Deus através da boca de Jesus Cristo. O próprio Deus que falou para que a criação existisse.
Era Ele antes da fundação do mundo que falou as palavras. E haja, e houve. Pois Ele disse, Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele. Está entendendo? Que para Ele vir ao mundo, Ele prepara o mundo. Para Ele sair do trono, Ele tinha que ter um corpo que recebesse Ele. Para Ele ter uma noiva, Ele tinha que ter um povo que reconhecesse aquela noiva, que aceitasse aquela promessa. Então, Ele criou o mundo, mas depois Ele entra no mundo. Por que Ele não entrou e depois criou? Porque não havia nenhum mundo se Ele não tivesse criado. Porque Ele não... Oh, que coisa, irmão. Porque Ele não te ressuscita antes que você morra. Você tem que morrer. Você tem que dormir. Porque Ele tinha que manifestar no ministério do sétimo anjo para preparar algo antes que você manifestasse. Preparar a ressurreição, preparar a fé de rapto, antes da sua manifestação, do seu ano de nascimento. Porque é assim que Ele é aquele Pai, Ele prepara a coisa e você chega, está tudo pronto. É o Pai que entesoura para os filhos, não os filhos para os pais. Nós estamos entesourando para os filhos, como pais. E o pai Brana entesourou para os filhos. Porque ele veio e tudo está pronto. Ele não tem receio de nada. Nada pode atingir aquela noiva. Por quê? Porque ela foi preparada para não cair. O diabo não pode matá-la mais. O diabo já não pode separá-la de Deus. Ela atinge o corpo, mas a alma já está guardada nos lugares celestiais. Ele não pode nos matar. Tudo que Ele pode fazer é causar o seu tempo ficar um pouquinho difícil. Que você chora e lamenta, oh meu Deus, eu dizimo, eu faço e tudo mais. Mas irmão, essa é a sua prova. Mas chegará a hora em que isso não será nada. Serão doces lembranças quando nós pousarmos as espadas e olharemos para o virtuoso Filho de Deus e diremos, oh que coisa tremenda. Senhor, se Tu não tivesse me permitido passar por aquilo, eu não poderia ter o caráter, não poderia ser amadurecido. Se não me permitisse ouvir a uma mensagem dessa, eu não estaria aqui. É o que os irmãos disseram para o irmão Brana. Oh, nosso precioso irmão! Se tu não tivesse estado ali, se tu não tivesses ido, não estaríamos aqui. Dê a Deus o que Ele merece. Um teve que sair primeiro, um teve que ir adiante, um teve que entrar além do véu. Que Ele sai com molho e move perante a congregação, e você rejubile e agradeça a Deus, diz obrigado Senhor, porque se não fosse Apocalipse 18-11, nós não poderíamos estar aqui, nós não estaríamos no arrebatamento, nós não poderíamos ressuscitar. Ei, glória a Deus, a palavra é tremenda. Olha, 108, Ele disse haja e houve, pois Ele disse, Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, o mundo não o conheceu. Mas, tantos quantos o conheceram, deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus. O próprio Criador. E o próprio Criador, Ele mesmo, quando Ele ressuscitou Lázaro, agora Ele pega a ressurreição. Quando Ele ressuscitou Lázaro dos mortos, Ele disse, não achei estranho. Amém. Pois a hora chegará, quando todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. A hora chegará, disse Jesus, como Ele falou para a mulher samaritana, chega a hora. E aquela era a hora. A hora vem, já é, em que os adoradores tinham que adorar em espírito e em verdade. Era aquela hora e viria. A hora vem em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e os que estão no sepulcro terão que sair. Era aquela hora que a primícia tinha que estar aí e a ressurreição dos santos do Velho Testamento tinha que acontecer. Mas a hora vem. Não achei estranho, pois a hora chegará quando todos estão na sepultura ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. O próprio Deus que disse haja luz, disse que a voz do Filho do Homem despertaria aqueles que estão na sepultura. Procure o Filho do Homem, Ele não está mais na terra, irmão. Foi o sétimo anjo que trouxe a terra. Foi o sétimo anjo que trouxe o ministério do Filho do Homem. Mas enquanto o Filho do Homem estava na terra, olha, a voz tinha que sair.
a voz da ressurreição, mas a manifestação é na hora de Deus. A voz do Filho do Homem despertaria a questão da sepultura. E irmão Branham, ele vem e diz, isto tem que acontecer na hora certa. Ele falou, haja macho e fêmea, assim por diante. Tudo isto, anos e centenas de anos antes disto acontecer. Nós estamos chorando por nossos irmãos. Eu vim para cá assistir um funeral. Um irmão que, sinceramente, do fundo do meu coração, irmão Alain, eu disse, gostaria de ter conhecido. Que as pessoas admiravam uma pessoa que foi transformada por essa mensagem. Mas, todavia, chegará a hora que isso terá que acontecer, terá que manifestar. Os discípulos ficaram chorando, eles não sabiam que Jesus já tinha falado a palavra, e eles estavam caminhando no caminho de Emaús e conversando. Pensamos que ele ia trazer a libertação para Israel. Estavam com uma mentalidade política. E não sabiam que ele veio para produzir uma ressurreição. As pessoas vão e fazem fotografia ao lado. Eu não quero nem tirar. Me perdoe, se você quer, vai. Mas eu não quero nem tirar fotografia ao lado do túmulo do profeta. Porque eu não estou celebrando a um Deus morto. Como o próprio Jesus na terra. E ele disse, vocês estão falando de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas eles não estão mortos. Aquilo era em potencialidade, ele era a ressurreição. Ele era a vida. E desde que ele fosse ter com Abraão, com Isaac e Jacó, eles sairiam. Então eles estão ali, olhando, Deus nos enviou um grande profeta, e colocam o poder de Deus, tudo isso na maleta, e deixam, e dizem que não há mais cura em Gileade. Mas Deus tem que ter profeta na terra, Deus tem que ter cura na terra, Deus tem que ter poder para manifestar para a noiva. Eles estão olhando atrás, estão olhando para um sepulcro, e eu não vou afirmar, como alguns gostariam de ouvir, que o sepulcro do irmão Branham está vazio. Mas eu posso afirmar que a voz da ressurreição, que tem que levantar esta noiva, já soou, foi nos dias da voz do sétimo anjo. Aleluia. A inspiração atingiu o profeta Isaías. Ele disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. Anos passaram, meses passaram, anos, dias, semanas, anos passaram. Centenas de anos passaram. 800 anos depois, Emanuel nasceu. O que era Emanuel? O Branham diz, era a manifestação da palavra do profeta. Depois que passou 50 anos, desde a abertura dos céus. Oh, que coisa, e nada. Deixa passar mais um. Passem meses. 800 anos depois, Emanuel nasceu através de uma virgem. Por quê? É porque isto foi falado através dos lábios do profeta ungido de Deus. Uma semente foi semeada, estão vendo? E aquela grande hora disse, vocês buscarão, me pedirão um sinal. Me pedirão um sinal. Ele disse, eu lhes darei um sinal. Um sinal eterno. Uma virgem conceberá. Ei, glória. Hein? Ele deu um sinal para a noiva. Um sinal eterno. Como Sansão tinha que ter aquelas 7 tranças. Que ele parecia uma mulher, mas era homem. A noiva, ela é a filha virtuosa, grávida de Deus. Mas você vê a sua face, é um homem. Mas ela está com aquele poder sobre ela. Ela vai contra 1000, não teme. Vocês têm que observar o nervoso que dá se você subir aqui. Parece que as pessoas vão procurar onde você errou. Mas eu quero lá saber se você procura o meu erro. Hein? Se eu disse que a ressurreição é no amanhecer, foi Branham quem disse. Se ele falou entardecer, era o entardecer da era da Laodiceia. Que isso manifestou agora para nós, que isso não é, que isso tem que ser numa tarde. Não é, irmão? Procure na mensagem, leia com a atração sobre a montanha, vai para a mensagem do arrebatamento e veja se essa mensagem pode casar e não ter conflito com ela própria. Se for entre nós pregadores, um diz uma coisa, outro diz outra, mas vai e veja se é a mensagem. Então você vem e me julgue, me picasse. Né? Eu vou dizer, olha, dê a minha afronta aquele que me afrontava. Mas quem és tu para afrontar a palavra de Deus? Hein? É a palavra, não sou eu. Eu não sei nada também. Sou um discípulo como vocês. Pensa que eu sou mestre. O mestre é o Espírito Santo. A gente vem, as pessoas pedem para você falar alguma coisa, depois não querem mais ouvir. Não sou responsável, não quer ouvir, levanta e vai.
Falta respeito a Deus, como fizeram lá nos dias de Mombrana, que ele levantava e saía no meio do culto. Não, mas isso não está de acordo. Não está de acordo com o quê? Vai ler a mensagem. Não sejamos hipócritas. Ao nascer do sol, parágrafo 64. Notem bem. Do trigo de Deus, ele foi o primeiro grão que havia sido levantado dentre os mortos. Ele foi o primeiro grão do trigo de Deus. Deus havia vivificado sua vida por meio do poder vivificador. E o havia levantado dentre os mortos. Ei, uma mensagem boa essa. E este foi a primícia dos que haviam dormido. Ele foi a primícia. Ele foi esse molho e por isso tinham que movê-lo. Porque foi o primeiro a chegar ao amadurecimento. E na era do fim, na era da noiva, ainda que ele saiu da era da Odisseia, ele é mensageiro para a era da Odisseia, mas saiu da Odisseia. E ele é o primeiro na era da noiva também. Não é o último é João. Mas você toma o primeiro, o que deu início à era da noiva, quem foi? Branham. O primeiro que amadureceu. E o que isso tem que produzir, irmão? Esse foi a primícia dos que haviam dormido. Ele foi a primícia, ele foi esse molho. E por isso tinham que movê-lo, porque foi o primeiro a chegar ao amadurecimento. Ele foi movido como uma comemoração de ação de graças a Deus, crendo que as demais sementes se dariam também. Era um sinal. E hoje em dia, quando ele foi o primeiro filho de Deus, que chegou ao amadurecimento completo por estar em Deus, foi levantado da terra, movido sobre todo o povo. Que lição tão gloriosa! Foi pelo poder vivificador. Está vendo isso? Deixa eu continuar. 65. Ele havia sido tipificado muitas vezes, como veremos mais adiante. Ele foi tipificado, porém isso foi realmente a primícia do que haviam dormido. Ele foi movido por cima da semente prometida, a qual tinha a promessa da vida. Ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio o estrondo do céu, como de um vento impetuoso, havendo sido movido, foi sobre as pessoas, o povo pentecostal que estava ali esperando que descesse a bênção no dia de Pentecostes. E será movido outra vez nos últimos dias, como nos damos conta, segundo São Lucas 17:30, no dia do Filho. Teve que ser movido outra vez, quando o Filho do Homem, agora, for revelado novamente, ou seja, movido novamente sobre as pessoas. Agora, quem é este Filho do Homem? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E este Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por todo o ensino e confirmação que temos da palavra de Deus, pela própria palavra de Deus, por sinais e maravilhas, também por Lucas 17:30, que acabamos de citar, Malaquias 4, as diferentes escrituras que conhecemos, hoje vemos que essa palavra é movida de novo sobre o povo e que as tradições do homem estão mortas. E que o Filho de Deus vive de novo com o batismo do Espírito Santo entre nós e nos está dando vida. 66. Assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba, entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia dos que dormiram, assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirada da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente. Que coisa! O molho movido. E que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento. O primeiro que provou que em verdade era trigo e que era um molho. Não era trigo só, era molho também. Aleluia. Estou seguro que estão vendo o que estou lhes dizendo. Ele foi movido sobre o povo pela primeira vez. E pela primeira vez haverá, na era da noiva, uma ressurreição. Dentro do denominacionalismo tão escuro, haverá uma mensagem mostrando o que, irmão Brana? Que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo. Mostrando o que aconteceu. Não mostrando que ela está chegando ao amadurecimento agora mesmo. Mas mostrando, ele foi movido sobre o povo e pela primeira vez haverá, na era da noiva, uma ressurreição dentro do denominacionalismo tão escuro. Haverá uma mensagem mostrando essa mensagem, irmão. Que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder. E que será
movido sobre o povo por meio dos sinais e maravilhas, mesmo sinais e maravilhas, tal como Ele o fez no passado. Está entendendo, irmãos? Ei, é para isso que o molho foi movido, é para isso que Branham teve que trazer uma mensagem e partir. Para que isso, hoje nós pudéssemos olhar para trás e saber que nós não estamos sem esperança. Que a ressurreição já foi anunciada lá atrás. E você está aguardando seu ente querido que creu na terceira puxada, está aguardando você mesmo se tem algo acontecer. Você que anda ali expondo a vida, andando de moto, andando de carro, andando na rua. Mas tem de saber que Deus fez uma promessa e Ele é fiel à sua promessa. Aí esteve o primeiro molho que ressuscitou, os 72. O primeiro entre todos os profetas, o qual foi o Filho de Deus, o Rei de todos os profetas. Tem havido igrejas, e mais igrejas, noivas, e mais noivas. Porém tem que vir uma. Aleluia. Tem que aparecer uma noiva verdadeira. Tem que aparecer uma noiva verdadeira, que não somente terá mecânica, mas também terá a dinâmica disso. Isso fará com que essa igreja se mova e viva no poder de sua ressurreição. Porém, se nós não chegarmos a esse lugar e encontrarmos esse ponto, se não chegarmos a essa mensagem completamente amadurecida, do molho que amadureceu primeiro, do grão, que nos adianta estar polindo as calotas das rodas, que nos adianta estar polindo, que benefício é estar mudando a aparência, dar-lhe uma polida completa, quando não tem nada de dinâmica. Não importa quanto a mecânica esteja correta, tem que haver uma dinâmica para fazê-la funcionar. Isso foi o que provou, aleluia. Isso foi o que Ele provou nesse dia de ressurreição. Hoje é um dia de ressurreição, irmãos. Nós estamos aqui, e eu pensei, meu Deus, primeiro culto que eu estou pregando uma mensagem num domingo de ressurreição. Tive uma intervenção em Franca, mas não era a mensagem oficial, não era para eu pregar, apenas saudei a igreja. Então me veio esse tema sobre a ressurreição que aconteceu no entardecer. Mas isso somente porque um molho foi movido. Tem que haver uma dinâmica para fazê-la funcionar. Não pense que a gente vem com as pregações, já tudo pronto, e hoje vou falar isso, depois vou chegar ali. Então, não, irmão, você não sabe o que vai falar. Eu nem sei o que vou falar logo. Mas eu creio no Deus vivo, eu creio na promessa. E me disponho para Ele, sinto uma paz e ganho confiança, que é isso que Ele quer que eu fale. Se você vem aqui para ouvir eu falar o que tu queres ouvir, não será Deus me usando. Se você vem esperando que Deus fale, algo virá em algum lugar, tem que acertar. O Brando pregou os 7 selos e falou que eram 700 e tudo mais. Depois disse, alguma coisa errada em algum lugar. Algo estava errado. O Espírito Santo advertiu ele dentro dele, na alma. Pare a coisa, pare. Estão todos bem. A saúde, o que foi? Algo saiu do lugar, em algum lugar. E aí ele vem e diz, olha, o Espírito Santo não queria que eu deixasse um elo aqui nos céus. Ele não queria que eu falhasse. O Espírito Santo não quer deixar uma falha sequer nesta noiva. Deixe tudo estar endireitado pela palavra. Há algo que Deus quer que você saiba. Tome posse disso pela revelação. Aleluia. Isso foi o que Ele provou nesse dia de ressurreição. Ele não foi somente a palavra, Ele foi o próprio Deus. Foi a dinâmica na palavra, o que fez com que o corpo de Jesus Cristo, estando frio, rígido e morto no sepulcro, se movesse a vida e levantasse de novo, movendo a mesma pedra. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo, esperando aquilo que tinha que acontecer, esperando, que ele diz, eu espero alcançar essa excelente ressurreição. Mas ele olhou e disse, mas graças a Deus, Ele nos deu a vitória, Ele viveu em seu dia, foi fiel à mensagem do seu dia. E hoje não estamos tendo a vitória em Cristo Jesus apenas, estamos tendo a vitória em Cristo Branham. Graças a Deus que nos deu a vitória, você já venceu. Como vence? Crendo. Quem é que vence? Aquele que crê ser Jesus, o Filho. Aquele que crê que a palavra fez-se carne em Malaquias 4. Isso teve que sair, irmãos. Que possa ajudar a igreja. Deus abençoe.
Não tem como hoje a gente ver a mensagem sem ver João. Porque João é toda a mensagem, Brana. É uma repetição. É uma repetição de todo o ministério de Deus que estava em William Brana, o ministério do 7º anjo, que era a mensagem dos 7 selos. Estamos agradecidos. Depois a gente vai pegar um puxão de orelha por causa do horário. João, é 1 hora. Mas é bom a gente apanhar, né? A gente gosta. Quando o pai corrige é bom, né? Mas é bom ser corrigido por ele. Aqui, eu não estou para corrigir nenhum ministro. Amém? Não. Deixa a mensagem da hora nos corrigir. Deixa o nosso pai nos corrigir. Quando é João que corrige, a gente nem sente, né? A gente está tão... A correção do pai é bom demais, né? E todos os irmãos estão convidados, né? Para estar conosco ali em Castanhal. Depois vamos passar o endereço. Vamos dar o nome das pessoas, né? A irmã Neuza em Benevides está conectada conosco. A família do pastor Gidielso também em Outeiro está conectado conosco. O irmão Manassé, irmão Paulo Sérgio de Triciúma, né? Também está conectado conosco. A irmã Cleidiane, a esposa do irmão Diego, está conectado. Irmão Evaldo Família em Santo Antônio do Tauá, irmão Aldo também em Santo Antônio do Tauá, irmão Aldo e família, irmão Otávio Mosqueiro também que está preparando tudo ali para nós chegarmos lá, está tudo prontinho. Que Deus abençoe, irmão Otávio. O irmão Joaquim Pina também está conectado conosco. Todas as nossas congregações ali, Marabá, Guamá, Tenoné, Castanhal e também Caju, no ministério do pastor Josué, né? O irmão Gilberto, Gravataí, Rio Grande do Sul também. Deus te abençoe, irmão Gilberto. Estamos te esperando, né? Quando tu vir, não esquece de trazer a erva para nós, né? Tem que tomar um chimarrão, né? A cuia, a bomba a gente tem aqui. Amém? E a gente vai preparar aquele peixinho para o irmão Gilberto. Quando a gente chega lá é só no churrasco, né? Coisa boa, né? Sabe preparar um churrasco mesmo. Amém? Tem que ter o homem certo para cada coisa, né? Não adianta, é João. Para mexer nos selos é João, né? Nós simplesmente, como disse o pastor Diamantino, nós somos discípulos, né, pastor Diamantino? Somos discípulos, todos nós. E a gente ainda é mais discípulo aqui ainda, né? Tem aqueles que nasceram na frente, a gente tem que ter o respeito, aqueles que vêm já de uma caminhada com João, né? Então vamos deixar eles todos à vontade, né? Então, para churrasco é o Gilberto, né? Vamos ver, Raimundo, e esses aqui, venha dar esse aqui, pastor. Esses aqui que são de fora, aí é bom, pastor, que já bem familiarizado com os irmãos, esses aqui lá da África. Amém. Olha ali o irmão Kizan. Deus abençoe a todos os irmãos. Irmão Raimundo sozinho em Luanda. Deus te abençoe, irmão Raimundo. Ele pegou no finalzinho, mas ele disse ali para mim assim, estou vendo o pastor Diamantino lendo a mensagem do irmão Brana. Um abraço, irmão Raimundo sozinho, aí em Luanda. Também o irmão Jules, também aí em Luanda, que congrega com o pastor Diamantino. O irmão Antônio Dong, lá em Moçambique, Deus abençoe ele também, que está conectado. O irmão Jorge Reis em Santa Maria, Rio Grande do Sul. O irmão Jonathan Nonato, de Sapucaia do Sul. Deus os abençoe. Amém, amém, amém. Para nós é uma grande satisfação. Pena já está terminando e todos nós amém. Todos nós estamos convidados para um almoço, né? Não é um almoço daqueles, mas é um almoço. Tem mais uma coisa. Pode ficar à vontade. O pastor Diamantino vai estar em Pirapozinho, quinta-feira, pregando. Sexta-feira em Londrina, Paraná. Deus abençoe o pastor Diamantino. Amém, amém, amém. Isso é uma satisfação. Isso é uma satisfação para nós. Eu creio que é uma satisfação muito grande, pastor Diamantino, né? Ele que fica praticamente só ele, o grupo dele. Aí vê outros ministros que crê da mesma fé, né? Que ele crê. Isso é muito bom. Eu creio também que é uma alegria para o nosso pastor lá em Franca, ficar alegre, né? Isso aí. E também todos os irmãos estão convidados para estar em Castanhal. Me dê o celular, irmão, para ver o endereço. O endereço em Castanhal.
Todos os irmãos ali estão convidados para estar conosco, né? O pastor Gidielson, né? Vai estar conosco, o irmão Rivo também, né? Levar a esposa lá para adorar o Senhor, né? Amém, irmão Gilberto. Irmão Gilberto está dando um abraço para todos, e todos nós aqui estamos com saudade de todos vocês, irmão Rogério, irmão Mesquita, todos esses compõem esta mensagem, este corpo da mensagem de João. Amém? E mais alguma coisa, pastor? É só, né? Então, vamos, se a gente continuar aqui, a gente vai falar tudo. Está mandando a saudação para a família dele. Vem aqui, o pessoal te vê, estão assistindo. Dá um sorriso. Não parece, mas eu tenho família. Deus abençoe. Master e as crianças aí, eu estou torcendo, né? Para que a nossa turnê aqui termine logo. Deus abençoe. Saúde aos irmãos aí na igreja. Deus abençoe, Júlio. Fica com Deus. Amém. Não, mas mas ainda faltou Mamangal, faltou Marabá, faltou o Pio 12. Eu comi um vatapá ontem. É o melhor prato que eu provei aqui no Brasil. Com toda honestidade, eu gostei muito. Deus abençoe o irmão, como se chama o irmão? Irmão Evaldo, de Santo Antônio Itauá, que preparou o almoço, ele e a esposa, uma coisa boa. Deus abençoe o irmão Marcelo, lá do Guamá. De Guamá também, tivemos um bom pequeno almoço. O diabo tentou perturbar, mas nós ainda assim arrasamos, comemos mesmo. Deus abençoe. Ainda tem mais almoço aí. Amém. Deus abençoe o pastor Gedielson. Provei um camarão muito bom. Eu sei que João não gosta, mas os filhos dele comem. Amém. Deus abençoe, pastor. A todos vocês, Deus abençoe. Amém, amém. Cadê o endereço? Amém, graças a Deus. E temos aqui CD, né, de João aqui atrás, você pode pegar à vontade, não paga nada. João dá o alimento de graça. Amém. De graça ele recebeu, de graça ele está dando. Amém. E todos nós agora estamos convidados para um almoço, né? Deus amém. Pastor Josué, venha despedir em oração aqui e já ore pela alimentação. Oremos. Senhor Jesus, bondoso e eterno Pai, nós te agradecemos por todo esse alimento espiritual, esse companheirismo dos céus, Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor tome o controle e a direção de nossas vidas agora, ao retornarmos para casa, Senhor, e que o Senhor abençoe, prospere e multiplique esta alimentação para nós. Nós abençoamos em nome de Jesus Cristo, e que seja tudo isso para a honra, glória e louvor do Teu santo, precioso e excelso nome. Amém. Amém, amém. Todos vocês estão convidados, não só esses que estão presentes, mas os que estão através da internet, para estar nesta noite em Castanhal, né? À noite, a partir das 19 horas, BR-316, Travessa 6, número 207, entre Benedito Celestino e Gonçalves Dias, bairro Santa Catarina, em Castanhal. Todos os irmãos estão convidados. Amém? Deus abençoe a todos e um bom dia e uma boa refeição. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que me
se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como a flecha acerta o alvo. Quero ser usada da maneira que te agrade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como a flecha acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.